Olá você, tudo bem? Adalex Góes aqui. Sabe quando começam a aparecer os primeiros sintomas da gripe? E aí, o médico ou pessoas próximas a você recomenda que você use a vitamina C? A vitamina C é responsável pelo fortalecimento do seu sistema imunológico e é a maneira mais eficiente para que você possa combater o vírus da gripe. Assim, a vitamina C é recomendada para que você possa se curar da gripe. Da mesma maneira, esse vídeo é recomendado para você se você quiser compreender o cenário político do Brasil e conhecer um pouco da geopolítica mundial. Se você não compreender o que eu vou falar no conteúdo desse vídeo, definitivamente será impossível você compreender o atual cenário político do Brasil. É claro que é um assunto denso, muito profundo, e eu não vou poder entrar nesse grau de profundidade, mas vou tentar ser o mais didático possível e vou tentar trazer assuntos profundos da maneira mais simples a ser compreendida possível. Naturalmente, alguns temas eu vou apenas fazer uma citação, não vou poder explicar. Em vídeos futuros, eu vou entrar com mais profundidade em algumas das citações que farei nesse vídeo atual. Alguns conceitos você precisa compreender. Conceito número 1. O mundo tem dono. Existem os donos do mundo. Essas pessoas já controlam o mundo há muito tempo e eles vão transferindo o controle do mundo de geração após geração. Você sabe me dizer o nome do seu pai? O nome do seu avô? O nome do seu bisavô? O nome do seu trisavô? O nome do seu tataravô? Eu sou capaz de apostar metade do meu reino, como dificilmente você tem essas informações. E isso não é à toa. Os donos do mundo consolidam as suas gerações e eles passam informações de geração após geração. Isso naturalmente é uma grande vantagem competitiva. Mas em relação à sua família, o que eles fazem é destruí-la. Não é à toa os conceitos de ideologia de gênero, do homossexualismo, da relação entre homens com homens e mulheres com mulheres, porque eles não reproduzem. Isso acaba dando uma vantagem competitiva, uma vantagem de poder, uma vantagem de controle sobre essas famílias, que para você ele prega que você tenha que se relacionar com outro homem, com outra mulher, para que você não reproduza porque tem gente demais na terra, mas as gerações deles estão protegidas. Eles falam para você comer insetos, mas eles comem carne de primeira. Eles pregam veganismo para você, mas para eles e para suas gerações, eles têm os melhores alimentos possíveis. Eles falam para você andar de bicicleta, mas eles voam de jatos supersônicos. Eles falam que você tem que proteger a natureza, mas eles são os maiores poluidores. Eles compram, eles são donos dos veículos de comunicação e das classes falantes em vários países e, no entanto, eles utilizam isso para manipular você e destruir a sua família. Mas as suas famílias são preservadas. Eles te manipulam com discursos como: nós protegemos as classes minoritárias. Eles falam em nome dos negros, dos gays, das lésbicas, e seu principal objetivo é controlar as gerações. E eles vão passando essa hierarquia para os seus filhos, para os seus netos, e eles vão perpetuando as suas gerações. Mas a você e a sua família, eles querem que vocês se destruam. Eles querem que você tenha uma péssima saúde. Eles querem que você use a picadinha. Eles querem que você use máscaras. Existem duas grandes forças que disputam o controle do mundo. De um lado, você tem os chamados globalistas. Do outro lado, você tem os comunistas. Eles são amigos na maior parte do tempo, sobretudo se aparecer aí um terceiro grupo de poder. Eles então se juntam e tentam derrubar esse terceiro grupo de poder. É só para ficar entre eles dois. É uma espécie de teatro das tesouras no andar de cima. No entanto, quando há uma disputa de interesse dos dois grupos, aí sim há um choque e eles começam a brigar. Veja, por exemplo, a Rússia com a União Europeia. Os russos fazem parte do grupo comunista. A União Europeia faz parte do grupo globalista. Na maior parte do tempo, eles estão juntos. No entanto, quando interesses bélicos, interesses econômicos estão envolvidos, em algum momento há algum tipo de conflito, que foi justamente o que aconteceu em relação à Ucrânia. A Ucrânia
é uma espécie de caixa preta dos europeus. Coisas inimagináveis estão guardadas ali, desde provas concretas de crimes absurdos cometidos por altos escalões, altos figurões da política mundial, como também muita coisa envolvendo corrupção. Para a Rússia, a Ucrânia é estratégica. Para a União Europeia, para os globalistas, também é estratégica. Por razões diferentes, esse cenário mundial, de forma simplificada, vamos agora falar da nossa briga doméstica. No Brasil, nós temos hoje vários políticos que são bancados por esses donos do mundo, os globalistas. A figura mais conhecida desse grupo é chamado de George Soros. Ele tem a Open Foundation, que injeta dinheiro e cria novas lideranças para perpetuarem o seu poder em países por todo o mundo. A exemplo do Trudeau, no Canadá, aqui no Brasil tem a Tabata Amaral, tem o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, tem o pessoal do MBL e mais uma infinidade de outros políticos bancados pelo dinheiro dos globalistas. Já os comunistas aqui são mais fortes, e seu principal representante é um canalha chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Esse criminoso já há muito tempo atrás, 30 ou 40 anos atrás, viajava para Nicarágua, para Cuba, para tentar compreender ali quais são os armamentos, tanto intelectuais como também armamentos bélicos, para combater e para impulsionar o objetivo de transformar a América Latina, depois que a União Soviética foi destruída, que era o bloco comunista. Eles então miraram aqui na América Latina para transformar tudo isso em uma espécie de ex-União Soviética. E nesses quase 40 anos, eles têm sido muito bem-sucedidos. Lula e todos os demais comunistas, como José Dirceu, Zé Genuíno, Gleisi Hoffmann e muitos outros, conseguiram aplicar aqui e encontrar um terreno fértil justamente para fazer com que essa semente produzisse mais frutos, se reproduzisse e transformasse o Brasil, de fato, numa espécie de ex-União Soviética. Há estados aqui no Brasil que já são praticamente comunistas, como a Bahia, onde o PT reina e governa durante muito tempo. Não é à toa que possui os piores índices de educação, os maiores índices de violência e uma alienação que simplesmente assusta. Assim, o atual cenário que nós estamos vivendo é Bolsonaro, um nacionalista, brigando contra líderes, donos e forças mundiais. Tanto os globalistas quanto os comunistas querem derrubar Bolsonaro, como conseguiram derrubar Trump lá nos Estados Unidos. Se nós disséssemos que Bolsonaro é uma espécie de Davi moderno e que os globalistas e os comunistas são como se fossem o Golias moderno, estaríamos ainda dando uma vantagem para o Davi e o Golias do passado. Na verdade, são dois Golias contra um pequeno Davi. Não há só muito dinheiro envolvido nisso. Bolsonaro tem contra si os globalistas de todo o mundo, os comunistas de todo o mundo. E aqui dentro, agentes como a Suprema Corte, a imprensa, veja só o caso de um império como a Rede Globo e todos os outros canais de televisão, com uma ou outra exceção ali. Praticamente toda a grande imprensa, tanto a online quanto a impressa. Você ainda tem os falsos conservadores, os falsos de direita, você ainda tem os liberais, você ainda tem os isentões, você ainda tem os metacapitalistas, todos esses, todos juntos, contra um sujeito apenas. E é de partir o coração, como muitas pessoas que sequer conseguem entender 1% do jogo envolvido, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, acharem que conhecem profundamente o que está acontecendo no cenário político do Brasil e do mundo, para poder fazer algumas afirmações, para criticar o presidente da República ou para exigir que ele faça algo no tempo em que essa pessoa acha que deveria ser feito. Naturalmente, nós, formadores de opinião, temos uma compreensão um pouco melhor sobre alguns cenários e, por isso, em alguns momentos, o nosso senso de responsabilidade, o nosso senso de prioridade, os nossos princípios nos guiam no sentido de criar um ambiente para ajudar o presidente da República a manter o trilho de fazer aquilo que talvez seja a melhor opção para o país. Todos esses temas que eu acabei de falar nesse vídeo é apenas um risco na superfície. Imagine
que esse conhecimento é como se fosse uma água submersa em um poço artesiano. Os poços artesianos, a depender da região onde você mora, para você conseguir água, você precisa cavar 200, 300, 400, 500 metros. Tem que ter uma máquina específica para furar o poço. O que nós fizemos nesse vídeo foi simplesmente arranhar a parte de cima da superfície da terra. Não é à toa que o presidente da República repetia frequentemente uma passagem bíblica do livro de João, capítulo 8, versículo 32, onde Jesus disse ali: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Jesus continuou nesse capítulo falando: "Se me conhecesseis, certamente serias livres. Já que não me conheces, és escravo." O conhecimento exato é fundamental para libertar as pessoas. E o presidente passou a repetir uma outra frase, dizendo: "Meu povo perecerá justamente por falta de conhecimento." Jesus, certa vez, conversando com os líderes religiosos, os fariseus da sua época, disse o que está escrito no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Ele disse: "Pesquisai as Escrituras, porque pensais que por meio delas tereis vida eterna, e elas mesmas dão testemunho de mim." Jesus disse então nesse texto que os líderes religiosos daquela época estavam buscando a vida eterna, mas não compreendiam que a vida eterna só viria através de Jesus Cristo. E eles procuravam uma coisa, mas não encontravam, porque estavam procurando no lugar errado. Faltava-lhes conhecimento. Enfim, espero que esse vídeo possa ter conseguido alcançar o seu objetivo, que é fazer com que você entenda que apenas o conhecimento de fato é libertador. E não há outra maneira de se ter conhecimento se não for buscando esse conhecimento. Provérbios na Bíblia, capítulo 3, versículos 5 e 6, lá diz que é necessário que se confie em Deus, mas que acima de tudo é importante que se busque o entendimento, a sabedoria, que se busque o conhecimento profundo. Considere se inscrever no meu canal no Instagram, @adalexgois, ou então no YouTube, Saia da Bolha com Adalex Góes. Compartilhe com mais pessoas e, como sempre, a gente se encontra num próximo vídeo, se assim eles permitirem. Até logo mais!